Fala pessoal, Marcos Martins por aqui e hoje vamos falar sobre a mudança drástica que aconteceu no Hamburgo e também sobre os heróis improváveis que podem tirar o clube da segundona na Alemanha finalmente. Segue a vinheta por aí. Pois é, e quem diria que o Hamburgo estaria liderando a segunda divisão na Alemanha e se consolidou de fato aí como um sério candidato ao título e o retorno à elite do futebol alemão. Já falamos por aqui no canal sobre a saga do Hamburgo nos últimos anos. São 6 temporadas de humilhações e frustrações nos últimos anos. Desde o rebaixamento em 2018, em 6 tentativas o clube bateu na trave. 2 terminou em terceiro e perdeu no playoff de acesso e descenso, e outras 4 vezes ficou em quarto lugar. Isso sem falar das histórias absurdas como para o Heidenheim em 2023 e também ver o St. Pauli, o rival da cidade, subir e ainda ser campeão na temporada passada. Fazendo um panorama geral da segundona nesta temporada, nós temos uma competição extremamente acirrada, extremamente disputada. O Hamburgo lidera por apenas um ponto, seguido de perto pelos tradicionais Colônia, Kaiserslautern e Magdeburg. O que mudou no Hamburgo nesses últimos jogos que tiraram o time de um meio de tabela por aí para estar realmente agora de fato disputando o título, inclusive o título da segundona. Alguns nomes improváveis são fundamentais nessa campanha surpreendente que são importantes para a gente entender a mudança de rumos que o Hamburgo, que estava fazendo uma campanha de meio de tabela, conseguiu engrenar de vez. O primeiro deles é o técnico, o interino, que já não é mais interino, mas que chegou como interino, um bombeiro apagando incêndio, o Merlin Poulsen. Ele assumiu após a demissão do Stefan Baumgart, que não deu muito certo, o homem da boina não deu certo, inclusive o homem da boina está no Union Berlin tentando livrar o clube de uma missão ingrata de fugir aí, de não entrar de vez na briga pelo rebaixamento. O Hamburgo nos últimos anos ele se transformou em um clube que queima muitos técnicos, né? Nos últimos anos, desde 2018, passaram 8 treinadores diferentes pelo clube. Curiosamente, quem está fazendo o Hamburgo funcionar é um interino, né, que chegou com o Daniel Thuan, que hoje está no Fortuna Düsseldorf, que treina o Fortuna Düsseldorf. Quando o Poulsen assumiu, o time era apenas o 7º colocado, com 20 pontos em 13 jogos. 4 meses depois, perdeu apenas uma vez para o Paderborn e se tornou um time sólido defensivamente e eficiente quando vai ao ataque. Outro nome chave é o atacante Davie Selke. O Selke ele era um desses jogadores que prometiam muito no seu início de carreira, mas de fato nos últimos anos ele nunca conseguiu deslanchar, ser aquele jogador, ser aquele atacante que o futebol alemão esperava. Então o Selke ele rodou por Werder Bremen, por RB Leipzig, por Hertha Berlim, por Colônia, sem nunca marcar mais de 10 gols em uma temporada. Ele foi rodando de clube em clube, tentando se achar e isso nunca acontecia. O Selke ele chegou ao Hamburgo para ser reserva do Robert Glatzel, um dos principais jogadores desse elenco do Hamburgo, mas com a lesão do Glatzel, Selke virou titular e agora é simplesmente o artilheiro da competição com 17 gols. Além dele, são destaques o Miro Mulheim, líder de assistências do time, com 8 passes decisivos, o Jean-Luc Dompe, que tem sido um jogador importantíssimo na construção ofensiva desse time do Hamburgo. Nos últimos anos, normalmente o Hamburgo ele desmorona do meio da temporada para frente. Isso tem sido um filme extremamente repetido do clube nas últimas temporadas. Quando de fato aí os jogos decisivos chegam. Mas neste ano, curiosamente, o time tem crescido justamente no momento em que nos últimos anos ele fraquejava. E essa, cara, pode ser a grande chance do Hamburgo de finalmente voltar à Bundesliga. O campeonato ele está equilibrado, sim. Qualquer tropeço pode ser fatal, mas para um time que 6 meses atrás não estava nem perto da briga pelo acesso, só o fato de estar nesta disputa já é uma grande conquista. Como eu falei, são heróis improváveis. A diretoria do Hamburgo nos últimos anos foi atrás de técnicos com muita rodagem, com experiência, técnicos que se consideravam nomes figurões, nomes que poderiam aguentar o rojão de mais um ano na segundona, mais um ano tentando e não conseguindo. Mas o engraçado é que
Um cara com um perfil completamente diferente. O Merlin Posen é um cara mais centrado, mais quieto, não é um cara de muitas explosões, é um cara, geralmente é um cara mais calado, mais quieto, mais centrado. O Merlin Posen é esse tipo de técnica, completamente diferente dos figurões, mais falastrões, mais irritadiços. Claro, a torcida ela é ressabiada muito pelos traumas dos últimos anos, então evita um pouco falar de subir, de acesso e tal. Mas o fato é que o Hamburgo ele vem jogando um futebol, não apenas um futebol que tem pontuado, mas é um futebol que convence. A atmosfera na goleada em cima do Fortuna Düsseldorf era daquelas de extrema confiança nas arquibancadas e dentro do time. Claro, a torcida tem um pouquinho desses resquícios traumáticos e isso é muito natural. Isso é bastante natural. Então evita um pouco falar disso. Vamos jogando, vamos vendo as histórias acontecer jogo a jogo. O fato é, o Hamburgo é líder do campeonato, é uma competição muito acirrada, muito mais do que nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Mas é um Hamburgo que, sim, se credencia não apenas pela pontuação, mas pelo futebol jogado sob o comando do Merlin Posen. Mesmo quando é derrotado, como aconteceu na última rodada contra o Paderborn, a resposta já foi imediata e com bom futebol e com goleada, que foi essa contra o Fortuna Düsseldorf. O Hamburgo ainda pega alguns jogos complicados ao longo dessa campanha, pega ainda times que estão na disputa pelo acesso e também pelo título. Agora aí eu quero saber de vocês, será que dessa vez o Hamburgo sobe? Deixa seu comentário aí embaixo, bora debater sobre o tema. Se gostou do vídeo, deixa o joinha e ajuda o canal a seguir em frente. O que vocês acham? Hamburgo sobe ou não sobe? O que vocês têm achado da segundona na Alemanha? Não apenas a primeira, que a gente fala de um futebol alemão no geral. É isso, pessoal, e até a próxima. Falou!